Já testei este Samsung Galaxy A57, até fui de férias com ele e posso dizer-te desde já que fiquei surpreendido. Não fiquei propriamente entusiasmado, mas fiquei surpreendido pela positiva. Fica por aí que é deste peixinho que eu vou falar neste vídeo. Olá, eu sou o Rui Duquena e se ainda não subscreves este canal, eu não sei do que é que estás à espera. Aqui o que há é tecnologia analisada de forma independente, não há vídeos patrocinados, não há guiões escritos pelas marcas. Esta é sempre a minha opinião, independentemente do que, neste caso, a Samsung ou qualquer outra marca gostariam que eu dissesse. E já agora, se queres saber de bons negócios em tecnologia, segue o meu grupo no WhatsApp, onde eu todos os dias chamo a atenção para gadgets que estão em promoção e que caíram para o preço mais baixinho de sempre. São grupos, também tenho no Telegram, onde te ajudo a poupar um dinheirão. Encontras os links tanto para um como para o outro na descrição e no primeiro dos comentários, porque eu vou lá deixar isso afixado. Bom, começo por onde com este peixinho? Olha, começo pelo physique dele, começo pela aparência. É que este A57, bom, a Samsung parece que o levou ao ginásio e ele está sequinho, tanto assim que é bastante fino. São 7 milímetros de espessura e isso nota-se quando pegas nele. Tendo em conta que lá dentro está uma bateria de 5000 mAh, esta magreza até é uma proeza da engenharia. Depois também o peso também é muito fixe. Ele pesa 179 gramas, é ligeirinho. Quanto ao aspecto, enfim, eu já disse isto nos meus vídeos mensais dos melhores smartphones por patamar de preço. Bom, no aspecto, se o A57 se fosse uma cor, ele era bege. Se fosse um gelado, era baunilha. Se fosse sexo, era aquela posição que toda a gente sabe. Aqui não há rasgo nenhum, nada sai da norma, não há assim um bocadinho de picante, não há um agora vira-te. E pronto, disse mesmo, está dito. Mas o que eu devia ter dito é que aqui não há nada que te faça parar na rua a pensar, bem, mas que smartphone é que aquele gajo está ali a usar e está ali a telefonar com o quê? Pois, não. E mesmo as 4 cores que estão disponíveis são todas assim seguras, são todas aborrecidas. Nenhuma delas é bege, felizmente, mas são todas assim aborrecidas. Aqui atrás há também esta plataforma das câmaras que serve de para-choques, mas parece ser feita de um plástico fraquinho. Fica aquém do que seria de esperar num smartphone a este preço. O modelo do ano passado, neste particular, estava melhor esgalhado. Mas ainda aqui atrás, este vidro é o Gorilla Glass Victus Plus ou mais, é resistente, mas a Samsung não lhe deu nenhum tratamento que o tornasse avesso às dedadas, nada disso, e então estás sempre a ver aqui as tuas dedadas. Pronto. É verdade que uma capa resolve isto, mas não vem nenhuma capa na caixa, também não vem nenhum carregador. Mas o que ele tem de bom é que é IP68, é mesmo uma boa notícia, porque aguenta estar submerso em água doce até 1,5 m durante uma meia hora, e isto é uma evolução face ao modelo anterior e é uma evolução bastante importante. O ecrã é um dos pontos mais fortes deste Galaxy A57. Aliás, é sempre assim com o Samsung. A Samsung aposta muito nos painéis. Aqui são 6,7 polegadas de um canto ao outro. Ele é AMOLED. A borda preta, esta margem preta à volta do ecrã, não é a mais fina que eu vi, mas também não está nada mal para este patamar de preços. É a 120 Hz e ele faz um pico de brilho de 1900 nits. As cores aqui, eu diria que são vivas, que têm bom contraste e ao sol dá para ver sem complicação. De resto, tem ainda HDR10 Plus ou 10+, isto é bom para quem consome conteúdo em plataformas de streaming que sejam compatíveis com isto, e as principais são, evidentemente, e ele também é, portanto, é bom que assim seja. Eu disse que é AMOLED, mas na verdade a Samsung dá-lhe um nome mais pomposo. A marca diz que este é um painel Super AMOLED Plus, ou mais. Bom, é um upgrade face ao Super AMOLED do modelo anterior, o Galaxy A56, mas na prática a diferença não é muito evidente. E aliás, isto é algo que eu poderia estar sempre a dizer acerca do Galaxy A57 face ao A56. As diferenças existem, mas não há assim nenhuma revolução em nada. Mas lá está, e ainda sobre o ecrã, para vídeo, para redes sociais, para trabalhar, bom, este ecrã é muito bom.
Nas entranhas, o que temos é o processador Exynos 1680, já com fabricação de 4 nanómetros. Lá está, é outra pequena melhoria face ao chip do modelo anterior, o Galaxy A56, mas também este, bom, para o dia a dia, para navegar, lá está, para ver redes sociais, para fotografar vídeos também, corre tudo, é fluido, não hesita assim que se veja. Agora, se gostas de jogar com frequência jogos mais exigentes, bom, é aí que o A57 começa a mostrar algum tipo de limitação. Não é o chip mais poderoso neste patamar de preços. Há alternativas que, assim, a nível de desempenho bruto, batem o Exynos 1680 com facilidade, isso é um facto. Portanto, se és gamer e vais comprar um smartphone para jogar a sério, não é este. Se não és gamer, então este já volta a ser um smartphone que deves equacionar neste patamar de preços. E já que falo em patamar de preços, o que outros não oferecem pelo mesmo preço deste, e a Samsung oferece, são 6 anos de atualizações de sistema operativo e de segurança. 6 anos, ok? Isto é muito relevante, isto significa que o telefone que compras agora vai continuar a receber suporte até mais 2030, se não estou em erro, até 2032. São muito poucos os fabricantes que te acenam com todo este tempo de atualizações. Vem com o Android 16 e com a One UI 8.5, que é a cobertura, a pintura, que a Samsung põe em cima do Android 16. Nota, lá está, é que a Samsung põe aqui uma cobertura simplificada, isto face àquela que encontras nos modelos de topo. Não tem o DeX, por exemplo, não tem também aquele conjunto total de funcionalidades Galaxy AI, isso não tem, mas tem o fundamental, tem coisas como o Object Eraser nas fotografias e apaga-te coisas das fotos e põe-te as fotos impecáveis. Imagina que queres tirar alguém que não devia estar naquela foto lá no fundo, consegues tirar-se com facilidade. E tem também outras funcionalidades, por exemplo, o Circle to Search, se bem que essa é uma funcionalidade oferecida pela Google. O que não tem, e isso é bom, é aquele excesso de funcionalidades ligadas à inteligência artificial que, sinceramente, muito pouca gente vai utilizar. Agora, a câmera. Eu aqui tenho coisas boas para te dizer. Eu fui de férias com ele para o sul de Itália e não me arrependi de o ter levado porque as fotos ficaram bem e isso é muito importante quando vais de férias. A câmera principal de 50 megapixels tem estabilização óptica de imagem e faz um bom trabalho com boa luz. As fotos são estupendas com pouca luz. Bom, este sensor safa-se. É verdade que fui de férias preocupado, mas quando voltei satisfeito. A grande angular é de 12 megapixels e aquilo que eu mais gosto é que é consistente com o sensor principal, consistente em termos de cores, não varia muito de uma lente para a outra e isso é algo que eu aprecio bastante. Quanto depois à lente macro de 5 megapixels, eu não a usei. Eu, francamente, nem quando estas lentes foram uma novidade nos smartphones, as lentes macro, eu nem aí fiz de conta que achava aquilo interessante. Agora, menos ainda, eu já nem me lembro o que eles fazem. Claro que é bom que tenham. Claro que é fixe, se queres ter uma fotografia assim muito aproximada, convém que o smartphone faça algum tipo de macro, que é isso. As macros são fotografias muito aproximadas do objeto. Mas tirando esses casos raros em que isso é preciso, a mim não me faz falta nenhuma. O que me fez falta foi uma lente zoom. Aqui não há lente de telefoto quando precisas de aproximar, ou andas, não é? Pegas nas tuas perninhas e aproximas-te, ou então fazes zoom digital. E aqui, pronto, até às 2 vezes ainda vai, acima disso, não recomendo. Sendo que, e para ser justo, não são muitos os smartphones que incluem lente de telefoto por este preço. Alguns têm, mas não são muitos. E isso é uma limitação real neste A57. Deixa-me dizer-te ainda que grava vídeo a 4K, 30 fotogramas por segundo, normal. A estabilização de imagem é muito boa e depois tens também a câmara frontal que faz selfies competentes. Espreita aí um bocadinho das minhas férias na região de Puglia, que é o tacão da bota de Itália. Gostámos muito de ler.
grande ideia que tinha. Eu também. Quanto... Aleops! Quanto à bateria, eu no início referi que ela é de 5000 mAh e pronto, aguenta bem um dia de uso normal, sendo que durante a noite, quando vais dormir, a menos que não o tenhas utilizado durante o dia, claro, mas pronto, tirando essa exceção, à noite, quando vais dormir, vais querer carregá-lo porque vais precisar da bateria cheia no dia seguinte. A carga é a 45 watts. Não vou dizer que é lenta, mas também está longe de ser dos mais rápidos. Dos 0 aos 100% leva cerca de 1 hora e tal. Volto a dizer que o carregador não está incluído na caixa. Tens de ter o teu próprio carregador e, se não tiveres bom, encontras aqui em baixo vários que são compatíveis com este smartphone. Encontra-los então na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários, que eu vou deixar isso afixado. Mas pronto. E ainda sobre o carregamento. Ele também não tem carregamento sem fios. Não podes encostar aqui um power bank e esperar que ele carregue, porque isso não vai acontecer. O que para um smartphone da Samsung, que custa mais do que 500 euros, a mim, essa ausência de carregamento sem fios deixa-me espantado. Quanto ao sensor de impressões digitais, ele funciona sempre bem e ainda relativamente às entranhas, deixa-me dizer-te que ele tem 8 GB de memória RAM e depois quanto ao espaço de armazenamento tens 3 hipóteses, 128, 256 ou 512 GB. Agora, antes de te dizer o que eu penso acerca deste Galaxy A57, lembra-te que tens os links na descrição e no primeiro dos comentários. Pode ser que estejas a pensar comprá-lo e pode ser que ele esteja com desconto. Bem, tens de clicar e descobrir se é assim ou não. Mas então, o que é que eu acho do Samsung Galaxy A57? Bom, os pontos negativos são, primeiro, o aspecto, que é básico demais, não tem telefoto, não carrega sem fios, o chip, o processador, fica atrás da concorrência direta em termos de desempenho puro e não só custa mais do que o modelo anterior, mas isso seria de esperar, mas também custa mais do que aquilo que eu estaria à espera olhando para as especificações dele. No fundo, eu fico com uma sensação de modelo novo apenas para justificar um preço mais elevado, porque as diferenças face ao Galaxy A56, francamente, são poucas. Agora, e apesar de tudo, eu gostei mais deste A57 do que eu estava à espera. É fino, é leve, tem um ecrã excelente, as fotos são boas e resistiu àquele teste. Será que vão ser boas o suficiente para as minhas férias? E sim que são. E depois aqueles 6 anos de atualizações de segurança é um compromisso que poucos fabricantes assumem. Não tem, é verdade, não tem aqui nenhum fator uau, mas quem quer um smartphone que simplesmente funciona sem chatices e tem longevidade garantida graças ao suporte para os próximos 6 anos, então o Galaxy A57 cumpre. Se gostaste deste vídeo, deixa um bruto gosto, subscreve o canal, se é que ainda não fazes, claro, ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos bom, e não te esqueças dos links, porque tens lá vários que te poderão ser muito, muito úteis, tanto agora como no futuro. Um grande abraço